Há muito tempo se produz alimentos industrializados, inclusive em alta escala, para alimentar a população do nosso planeta. Mas agora a novidade são os alimentos produzidos por impressoras 3D. O que significa isso em termos de qualidade alimentar e de possível empreendimento na área de fornecimento de alimentos? Gastronomia e sua relação com a tecnologia é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de gastronomia e sua relação com a tecnologia. Esse é o tema que já anunciamos e nós vamos tratar deste assunto aqui com duas ilustres convidadas, que é a professora Cristiane Souza, coordenadora do curso de gastronomia da PUC Goiás, e a premiadíssima acadêmica Giovana Coradini, que é também estudante do curso de gastronomia e é campeã do Printer Chef, uma competição realizada pela Campus Party de Goiás e depois a nacional que realizou em São Paulo. Nossa, quanta honra tê-las aqui no Papo Dinâmico de hoje. Muito obrigado pela presença. Vamos começar aqui com a Giovana. Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. É uma honra estar aqui junto com a minha professora. Tá carregando o nome da PUC tão especial para mim, desde aqui em Goiânia até o Nacional. Tudo graças a ela, ao Will, a nossa faculdade mesmo. Ok. Professora Cristiane, e aí? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Quanta alegria, né? Muita. É uma situação assim, tremenda, né? E ter a Gi aqui, né? Super premiada, né? É algo que emociona. Eu fico muito emocionada com essa conquista, com tudo isso que a gente conseguiu. Pois é, como é que foi isso? Você foi premiada em Goiás, na Campus Party de Goiânia, que aconteceu no Passeio das Águas, né? Shopping Passeio das Águas, um evento grande de tecnologia, com patrocínio aí do governo do estado, e você participou e ganhou aqui em Goiânia, se classificou para o nível nacional e depois foi para São Paulo e ganhou. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi inesquecível, assim. Foi uma experiência que me deixou muito feliz pelas oportunidades que ela me trouxe, né? E também por poder estar exercendo a gastronomia num meio tão diferente, que é no meio da tecnologia, né? Eu, particularmente, não esperava que a gente já ia entrar em contato com uma tecnologia tão avançada, que é a impressão de alimentos 3D. Então, foi inesquecível. Como é que foi a participação em Goiás aqui? Quantas instituições, quantos, competidores participaram dessa competição específica que você participou, que é o Printer Chef? Se eu não me engano, foram 16 participantes. Aí eram 4 em cada bateria de prova. Eu venci a primeira e meus outros 3 amigos venceram as 3 últimas, até que a gente chegou na final. Então, a gente disputou com várias Quando instituições. Quando você fala 3 amigos, são 3 colegas de curso. Isso. Então, a final foi disputada com 3 colegas da PUC Goiás. Sim, 3 colegas. A gente foi na maior espontaneidade lá, nossos professores nem sabiam, a gente fez uma surpresa para eles. E foi muito legal, porque a gente desbancou várias outras universidades, outras faculdades aí que também estão no curso de gastronomia. Então, foi bem legal. Pois é, e lá em São Paulo, lá foi bem mais ampla com a participação, porque você representou Goiás lá em São Paulo. Sim. Cada estado teve um representante. Sim, aí a final ela foi resumida entre Goiânia, Brasília e São Paulo. Aí em todos esses foram 16 participantes em cada, e aí eles geram um de cada estado para a gente competir lá. Eu vi uma reportagem do Jornal Nacional sobre a Campus Party de São Paulo, que estava sendo realizada em São Paulo. Eles fizeram uma longa reportagem no Jornal Nacional, né? Sim. E aí eu fiquei esperando que a repórter pudesse entrevistar você lá. Entrevistaram alguém do Print Chef, mas não foi você. Quer dizer, o Jornal Nacional, ele cometeu a gafe de não entrevistar a campeã, né? Sim. Acabou que foi sim, mas foi tão corrido assim na hora que eles anunciaram que acabou que não tinha tanta imprensa. Então, e aí como é que foi assim, o anúncio da vitória, quando você já sabia que ia ganhar ou foi surpresa no final das contas? Nossa, de jeito nenhum foi surpresa, porque as meninas que cozinharam comigo, elas eram muito bem capacitadas também, então assim, todo mundo saiu muito bem. Mas eles citaram um ponto específico que foi a minha sobremesa.
que foi a que mais chamou a atenção em todas, que eu já tinha praticado em um concurso aqui da PUC também, que eu levei o 3º lugar aqui e o 1º lá. Então... Os jurados daqui foram mais rigorosos, então... Foram. Mas aqui era todo mundo estudante de gastronomia, né? Então eu acho que a concorrência fica mais apertada. Pois é, professora Cristiane, é possível, assim, gastronomia é um curso que as pessoas fazem muitas vezes para fazer uma arte culinária, né? Alimentos com arte, né? E como é que é possível aliar isso com tecnologia? Não, é super possível aliar a tecnologia, né? Até porque na impressão 3D, né, que é feito da alimentação, né, os alunos já recebiam algo para ter destaque no prato, algo diferente, algo para harmonização, algo para decorar, algo para modificar. Então, eu acho que assim, quando ela fala que a sobremesa, né, representou, a gente lembra, né, de uma forma bem gostosa, que a sobremesa que ela me apresentou no concurso que temos aqui dentro da instituição, eu falei, eu já sabia que ela tinha se classificado, né? Eu falei, opa, essa sobremesa ganhei em São Paulo. Foi. E realmente isso aconteceu, mas aliar essa tecnologia, eu acho que é algo assim que nas universidades, nas instituições de ensino, talvez demore um pouquinho chegar o equipamento para a gente começar a trabalhar com os meninos. Mas a gente já desenvolve com eles essa coisa de que textura eu tenho que ter no alimento para que ela, numa impressora, consiga ser feita a impressão daquela determinada... Eles fizeram aqui pamonha de um brigadeiro, de um chocolate, de um doce de leite. A gente já começa a trabalhar essa questão de texturas com eles, antes mesmo disso ser uma coisa real, né? Nas escolas, eu acho que assim, Brasil inteiro, vamos falar, né? Eu não vejo ainda como tendo isso. A iniciativa foi delas, né? Como eles, dos estudantes, como ela mesma falou que foi dela. Agora, essa ousadia, esse atrevimento de achar que pode participar de uma competição e de forma competitiva e de repente até ganhar, isso é adquirido também no curso, na formação que ele recebe? Sim, a gente no curso, a gente tem uma parte muito boa, assim, né? De estar o tempo inteiro mostrando para os meninos a capacidade deles, de cobrando a eles, né? Como é que eles fazem isso aí. E tem os concursos internos, que é justamente dando força para que eles se sintam cada vez mais capazes de enfrentar. Não precisa falar com a Cris ou pedir autorização. Não, era algo que estava aberto, né? Para o corpo docente foi uma surpresa, assim, maravilhosa que eles fizeram. Acho que foi o presente que a gente recebeu, eu poderia até falar 2023, né? Foi 2023 mas eu falava 2023, essa participação deles, né? Eu imagino o que é você estar em casa e de repente começar a ver as seletivas e todo mundo, e eu falei, antes de acontecer a final vai ser PUC contra PUC, e o meu coração, né? Como ficaria aí nesse... Sim. Mas foi maravilhoso. Sim. Ô, Giovana, assim, na sua avaliação, quem ganha mais? Porque a Campus Party, o Campus Party, é um evento de tecnologia, principalmente tecnologia. Aí as áreas participam e gastronomia é uma parte de fabricação, de produção de alimentos, né? E vocês participaram mas é um evento muito mais ligado à tecnologia do que ligado à área gastronômica, né? Quem você acha que ganhou mais com isso? Foi a área gastronômica ou a área de tecnologia? Eu acho que foi a área gastronômica, assim, poder colocar em prática o que a gente aprende em sala, né? Igual a Cris falou, essa parte da ousadia que tanto é instigada na gente, a gente colocou lá e conseguiu, porque apesar de eu ter levado o prêmio, todos nós passamos nas seletivas, né? Então, todos nós colocamos à prova aquilo que a gente já aprendeu e deu certo. Então, eu acho que pra gente, nós vencemos mais tanto nessa área como estudante, quanto na área de dar visibilidade para o nosso curso. Você já tinha feito alimento em impressora 3D? Não, nunca tinha feito. Eu cheguei lá de paraquedas. Nunca nem tinha ouvido falar no Brasil isso, né? Só pra fora. Então tá, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos ver se a gente trabalha algumas contradições, algumas polêmicas que existem em relação à produção de alimentos em massa e agora a produção de alimentos, o chamado fast food, né? E agora a produção dos alimentos em 3D. Daqui a pouquinho a gente volta.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite, e nas redes sociais, lá no YouTube, né, no programa, no canal do programa Papo Dinâmico, também no canal da PUC TV Goiás. Lá tem todos os nossos programas, inclusive este aqui, que você pode, né, compartilhar com seus amigos e também baixar, se quiser eventualmente usar em alguma atividade acadêmica. Nós estamos autorizando que você faça isso, tá bom? E também estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando de gastronomia e sua relação com a tecnologia, principalmente tecnologia da informação, com a Giovana Corradini, acadêmica de gastronomia, campeã da Campus Party, e também com a professora Cristiane Souza, coordenadora do curso de gastronomia da PUC Goiás. Então, Giovana, como é que você vê? Você vê assim, eu vejo, né, inclusive anunciamos nesses termos o programa, que o fast food espalhou pelo Brasil e pelo mundo afora. O McDonald's está aí presente, salvo engano, em tudo quanto é país, né? E outros, Burger King, Habib's, e aqui no Brasil tem várias outras redes, né, de fast food, e que muita gente enriqueceu em cima do fast food, empreendendo na área de fast food e tal. A impressora 3D, ela pode ser pode vir a desbancar, digamos assim, o fast food, na medida que ela permite uma impressão personalizada do alimento e, com isso, uma qualidade maior. Como é que você avalia essa relação entre impressora 3D de alimento e os fast food? Eu acredito que não. Eu acredito que a impressora 3D tem um objetivo mais de trazer estilos de alimentação de forma mais democrática. Por exemplo, o veganismo, né, a gente consegue trazer impressão de carnes ali que tem o gosto, né, de um animal e tudo mais, mas ele não precisou ser abatido para isso, né? Ou então a gente tem formas de fazer alimentos com texturas diferentes para as pessoas que têm certas sensibilidades conseguirem comer e tudo mais. Então eu acredito que ele vai mais nessa linha de hospitalar ou então de estilo de alimentação do que para o fast food em si, em termos de ser mais rápido. Porque a característica do fast food é fazer um exemplar, né, comum para milhares de pessoas, é uma massificação, digamos assim. A 3D, pelo que você está falando, ela permite uma personalização, certo? Sim, ela Por exemplo, eu tenho três netinhos da minha filha mais velha, cada um tem uma personalidade, cada um, você chega num restaurante, cada um quer um prato diferente. Tá, felizmente chega num prato que tem lá um chefe que faz a comida diferente e tal. Mas chega no fast food é mais difícil, né, embora mesmo assim, mas eles compram sempre alguma coisa padronizada. Se tem uma impressora 3D, digamos assim, não um fast food, mas uma loja de rede, por exemplo, que trabalha com impressora 3D, ele poderia ter vários ingredientes e a pessoa escolher os ingredientes, inclusive as quantidades, né, que quisesse, e imprimiria aquele alimento específico que ele quer. Sim, nesse sentido sim, a produção em larga escala, né, e padronização, a impressora 3D tem essa missão, né? Mas, ainda assim, eu acredito que os fast foods têm muita força e que demoraria um pouco para chegar nesse ponto. Teria que evoluir muito. Teria que evoluir muito. Sim, sim. Professora Cristiane, como é que você avalia isso, essa relação? Eu avalio, assim, que a impressão 3D, ela vai chegar primeiro realmente nos hospitais ou em coisas específicas para alimentação. Pessoas que têm problemas, que têm algumas necessidades especiais. Ela vai chegar primeiro aí e depois até eu acho que assim, não diria desbancar um fast food, que é bem complicado, mas a gente encontrar no shopping, algumas lojas, alguns quiosques, com uma apresentação 3D, eu acho que até é algo que vem muito mais rápido do que o que a gente imagina. Eu acho que talvez 2025, vamos chutar assim um ano, já a gente vai ter um quiosque no shopping onde, o exemplo que o senhor citou dos seus netos, que se consiga essa padronização, que a gente consiga atender. Eu acho que isso vai chegar mais rápido. Perfeito. Quais pratos se pode fazer com uma impressora 3D? Hoje em dia todos os tipos, né? Todos os tipos? Até uma picanhazinha assada? Até uma picanha assada. Mas ela sai em forma de massa? Não, ela sai em formato de picanha mesmo. Ah, é? Desse Não jeito. é possível um trem desse? Sim, a gente recebeu um alimento que era uma pamonha, por exemplo. Ela era menorzinha, a gente tinha que harmonizar em uma das provas em Goiânia.
E era uma pamonha, a gente recebeu goiabada, frango de soja. Corremos o risco, Giovana, da gente ter um restaurante em que o chefe vai ser um operador de computador que chega ali, vai recebendo os pedidos e vai organizando o prato e mandando a impressora imprimir? Eu acredito que ela vai auxiliar que vem, que a gente corre esse risco, mas não tudo feito nela. Então, até para ser chefe de cozinha, vai ter que fazer informática. Biotecnologia, né? Biotecnologia, porque tem que conhecer os ingredientes, né? É bem específico, assim, a impressora. Você tem que ter uma formação boa aí. Pois é, mas aí o cara pode pedir a picanha, pedir uma salada e já pedir a cerveja também, que já vem pronta também. Vem pronta, fabricada na hora. Eu acho que a cerveja demora um pouquinho, por ser líquido. Ave Maria. Tá, e o que é o Printer Chef? O Printer Chef, ele é uma competição de gastronomia, né, que a gente utiliza dos alimentos bioimpressos e harmoniza eles com uma preparação nossa. Então, a gente precisa saber encaixar os sabores e saber lidar com o alimento bioimpresso, porque ele é bem sensível. Tá, nosso programa aqui, ele é assistido por muita gente, é assistido por pessoas bem inteiradas, digamos assim, do mundo de tecnologia e também pelo público menos ciente disso. O certo é que a impressora 3D tomou conta do mercado. Hoje em dia já tem impressora 3D que imprime casa, né? Que faz casas. Tem país aí que está produzindo casa através de uma impressora 3D. O arquiteto faz o projeto, sei lá, os operários colocam os ingredientes em dispositivos e dispara a impressora e ela faz casa. Então, e tem outras coisas, faz caneca, faz copo, faz prato, faz talheres, mil coisas, né? Uma impressora 3D pode fazer. E faz comida também. Obviamente que para fazer comida é uma impressora que está preparada para isso, né? Porque tem todo um trabalho de higienização também dos compartimentos para colocar os ingredientes, é isso? Sim, é uma impressora bem específica, né? A gente tem o profissional que ele vem com uma fonte de células-tronco em alguns alimentos e ela demora um tempinho a mais do que os outros objetos para ser impresso, né? Por causa das texturas. E vocês faziam a comida e serviam para as pessoas e as pessoas degustavam e falavam, tudo legal? Sim, tudo legal. Ninguém passou mal, não? Não, ninguém passou mal. Nossa Senhora. Essa competição que você participou, como é que você sente assim? Ela eleva o nível da formação de vocês ou é uma forma de, digamos assim, popularizar ou banalizar a formação? Não, acredito que ela eleva o nível, sim. Primeiro porque ela dá visibilidade para a nossa profissão, porque essa parte da tecnologia e da pesquisa na gastronomia, ela vem crescendo, mas não é uma parte que ela é tão vista, né, de pesquisa, né, na gastronomia. Então, eu acredito que ela vem para crescer o nosso nome, sim. Sim, por exemplo, diante dos colegas do curso que não participaram, não quiseram participar, como é que eles veem vocês? Vocês como as aventureiras que vão lá banalizar a arte da culinária ou eles admiram vocês por ter tido essa ousadia e finalmente ter sido campeã da competição? Eu acredito que eles enaltecem a gente, assim, primeiro pela ousadia e segundo por ir atrás mesmo de coisas fora, de atividades fora da nossa faculdade, né? Da gente explorar coisas que a gente não viu ainda completamente, assim, pessoalmente na faculdade, né? Ah, ok. Qual a diferença, né, entre alimentos industrializados, os alimentos industrializados que a gente encontra aí no supermercado, né, e um alimento impresso em 3D? Eu acredito que o impresso em 3D ele venha a ser mais fresco, né? Porque ele é preparado ali na hora, industrializado, ele é cheio de conservantes, ele entrega na aditivos. hora, você pega uma matéria in natura e transforma ela em matéria-prima e ela gera o alimento na hora. É isso mesmo. O industrializado tem conservante, tem aditivos, né, químicos, né? E na 3D não precisa ter, porque trabalha com... Não. A intenção, na verdade, é que seja o mais natural possível, né? Igual essa parte que eu comentei a respeito de carnes, a gente pode, por exemplo, pegar uma célula de um peixe e reproduzir ele em larga escala ali, sem ter que matar. Então, são alimentos mais naturais. Uma máquina que faz café moído na hora, põe o café lá, granulado lá dentro, e a gente aperta o botãozinho, ela moe aquele café e gera o café pra gente. É uma espécie de impressora 3D? Acredito que não. Não? Não mesmo. Ué,
Não, porque ele gera o café na hora ali, sob medida. Ele é mais natural ainda, na verdade. Na impressora 3D, ela é mais processado, digamos assim. É, sim. Porque a matéria-prima, apesar de você partir de sei lá, se você faz lá, o que você fez lá? Qual o tipo de alimento que você fez? Então, aqui em Goiânia eu recebi uma pamonha, aí eu harmonizei a pamonha com uma moqueca de banana e a goiabada eu fiz um mousse de coco com uma farofa doce. Então o ingrediente que vai na impressora já é uma massa. É um elemento do prato, né? Ele vem como... É um elemento do prato, mas ele não vai, você não pôs a pamonha inteira lá, você transformou ela numa pasta. Não, ela vem inteira, ela vem em formato de um dos símbolos do Printer Chef pra gente. Só que ela veio menor, porque pra harmonizar com o resto, né? Sim. Poderia ser ela grandona. Ok. Então tá, vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo blog nós vamos falar da gastronomia como arte, como vocação, como dom, né, que as pessoas têm, que é uma das áreas de conhecimento que são desenvolvidas nas universidades e também em outros setores de formação da sociedade. Então nós vamos falar especificamente da gastronomia. Já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de gastronomia e a relação da gastronomia com tecnologia e também com a arte, né? Que fazer comida, na minha opinião, é também uma arte, né? Em relação, Giovana, queria insistir, voltar um pouquinho, né, no bloco anterior, insistir em relação, você disse que fez uma pamonha misturada com outro sabor. Como é que foi? Uma pamonha com... Você recebeu uma pamonha? Isso, eu recebi uma pamonha, né? A gente tinha que saber lidar mais ou menos com a máquina da impressora. Então, por ela passa uma massa de milho e aí eles conseguem imprimir em uma pequena quantidade, um pequeno pedaço mesmo, em formato de pamonha, com a textura de pamonha mesmo. E aí a gente recebeu esse alimento e eu fiz a moqueca de banana para servir como acompanhamento desse pedaço de pamonha. Ok, mas para gerar a pamonha, você teve que ir lá operar a máquina ou eles operaram a máquina para você? Eles operaram a máquina na parte de formato, na parte de direcionamento mesmo, e a gente ficou na parte de posicionamento ali, de qual que era o tamanho que a gente queria da pamonha e tudo mais. Ah, ok. Você passou as diretrizes para a máquina, para quem opera a máquina, fazer a pamonha do tamanho que você queria, na medida certa, para você fazer a composição com outro ingrediente. E aí, depois disso, já não usou mais a impressora? Não, só na parte de imprimir a pamonha. A pamonha que foi feita na máquina. Isso. Daí, para fazer a pamonha, eles usaram a massa de milho. Uma massa de milho, ok. Que certamente foi ralada lá por outra máquina. Sim. Provavelmente, né? Então tá, eu creio que o telespectador entendeu aí como é que é feito o processo. A máquina é usada, né, para produzir certos ingredientes, mas na hora de servir você faz uma composição especial que você estima seja saborosa e agradável para quem for, né, se alimentar, for comer, né? Ok, Giovana, qual área da gastronomia você mais gosta? Eu entrei com a confeitaria. Ela ainda mora muito no meu coração, mas eu me apaixonei pela cozinha brasileira. Então, eu tive essa matéria até com a Cris, no meu primeiro semestre. Mas cozinha brasileira tem a cozinha nordestina, tem a cozinha mineira, tem a cozinha goiana, tem a cozinha gaúcha, paulista. Qual dessas? Todas elas? É porque a nossa cozinha, ela é muito cheia de temperos, ela é muito cheia de familiaridade, assim. Eu gosto bastante disso, de usar muito tempero, de saber harmonizar coisas que a gente nunca imaginaria que harmonizaria, né? Por exemplo, a gente teve uma aula de acarajé e foi muito doido assim ver que o camarão ia harmonizar com um bolinho de feijão branco. Então, essas coisas essas peculiaridades que a nossa gastronomia tem me encantam muito e eu gosto. Então, é de maneira geral. Professora Cristiane, lá no curso de gastronomia, se estuda tudo isso? Estuda as diferentes culinárias que existem no Brasil? Sim. Dentro da disciplina Cozinha Brasileira, a gente faz, né, uma volta, um passeio por todas as regiões
e executa os principais pratos, né? Essa que ela citou, do bolinho de acarajé, né? Realmente é uma massa de feijão, né? A bola de fogo que a gente chama, né? Uma massa de feijão harmonizado, né? Com camarão, com vatapá, com caruru, que é um preparo com quiabo. Então, no curso, sim, a gente faz esse passeio, eu diria. Além do estudo teórico, tem um estudo na cozinha mesmo, Sim, fazendo essas comidas. Tem. O curso, ele tem uma base teórica, a teoria é sempre aliada à prática, e nós executamos, né, pensando no Brasil, como ela citou, os principais pratos, para que os meninos conheçam e tenham um contato mais real possível do que seria aquele prato naquela região. É como se a gente fizesse uma viagem com eles, lá no laboratório de gastronomia. Entendi. Giovana, gastronomia sempre foi uma paixão para você? A gastronomia, ela surgiu para mim em 2020, ali na pandemia, né? Eu morava com a minha avó, só nós duas, e como eu não tinha muito o que fazer, eu resolvi cozinhar. E em 2020 eu me apaixonei. Então, acho que desde 2020. Cozinhar é um dom? O que é o cozinhar? É uma aventura? É o desejo de empreender, ficar rica com isso? Ou é um gosto mesmo? O resto vem por acréscimo? Como é que é? Eu acredito que vem como um amor, porque nós estávamos até conversando em umas aulas passadas que a rotina da cozinha, o dia a dia da cozinha, ele é muito pesado, ele é, assim, muita adrenalina. Então, realmente, quem vai cozinhar, quem faz gastronomia é por amor. Porque, apesar de vir, né, ser rentável muitas vezes, a gente trabalha muito para isso. Então, acho que ela vem primeiro como amor e depois como arte para mim. Ok. Como combinar, professora Cristiane, pratos para uma composição nutricional adequada, né? É mais nutricionista isso, mas quem cozinha também tem que preocupar com essa combinação nutricional também. E, ao mesmo tempo, propiciar um sabor agradável. A gente tem dentro do curso gastronomia funcional, né? Então, nessa disciplina, a gente faz um mergulho com os meninos e a gente mostra. E como o gastrólogo, ele entende, ele conhece muito das especiarias, dos temperos, das combinações, às vezes algo que, vamos citar um exemplo, comida hospitalar, que às vezes é um pouco sem graça. Se você colocar na mão de um gastrólogo, você vai realmente ter muito sabor, porque essa alquimia, essa mistura, né, de temperos e do que aquele paciente, do que aquela pessoa pode, do natural, a gente consegue fazer, né? A gente trabalha aliado à nutricionista, o trabalho do gastrólogo é junto com nutrição, né, pensando numa gastronomia nutricional, e as duas forças-tarefas, né, os dois juntos, a gente desenvolve pratos e faz harmonizações que agrada muito a quem está recebendo, né? Quais, assim, as dicas para quem quer fazer gastronomia? A pessoa tem que gostar ou é possível a pessoa desenvolver esse gosto durante o curso? Eu acredito que, como gastronomia você alimenta a alma do outro, eu acho que é muito mágico essa coisa de você fazer um prato, fazer uma comida, um alimento, né? Você está alimentando o outro, assim, em todos os sentidos. Se uma pessoa vem fazer gastronomia ainda um pouco que na dúvida, ele consegue sim se apaixonar. Se ele vem apaixonado, ele se apaixona mais ainda. Se ele tem muita técnica, porque todos nós cozinhamos, né? A gente não pode esquecer disso, né? Mas o que o curso vai trazer? Técnica, aproveitamento integral dos alimentos, o verdadeiro sentido do uso de determinados insumos naquela preparação, né? Então, eu acredito que a gente consegue, sim, se ele vem despretensioso, fazer com que ele se apaixone pela gastronomia. Pois é, a gente vê em alguns locais, Goiânia mesmo, tem alguns pontos que são atrativos turísticos, né? As pessoas que vêm de fora já vêm sabendo que em determinado lugar tem uma empada, no outro lugar tem um pastel, outro lugar tem um prato de churrasco, outro, sei lá. Quer dizer, cada lugar, né, geralmente tem um restaurante, um local onde se fornece uma comida que é referência, às vezes até internacional, né? Qual o segredo disso? É da pessoa mesmo, ou é da formação, ou é de uma combinação de tudo? Eu acho que você poderia falar que era uma combinação de tudo, mas é uma cultura gastronômica, né? Quando a gente pensa na gastronomia, a gente dá uma volta e a gente vai para os lugares, a gente, antes de visitar o lugar, chama muita atenção a gastronomia local. Sim. E aí aquela pessoa que às vezes ela nem tem formação,
né? Poderia citar as empadas aqui ali do seu Alberto, né? Ele nem teria formação de gastrólogo, mas ele desenvolveu a receita com os ingredientes, trabalhou, fez, formou o nome dele. Então, geralmente quando a gente vai conhecer algum lugar, a gente procura saber, né, o que é que tem de gostoso nesse lugar, qual é a identidade, né, pela gastronomia. Quer dizer, a chance de alguém se tornar uma referência assim, fazendo gastronomia é maior, ou isso depende muito da sorte ou de cada pessoa em específico? Eu não acredito muito nessa coisa depende da sorte, né? Eu acredito que a pessoa se dedicando, né? A pessoa chegando, gostando do que ela faz, aprendendo, sabendo utilizar os ingredientes, os temperos, os insumos, ele consegue sim um destaque, consegue criar algo que vai agradar e algo que tenha uma ficha técnica, né, que pra gente é muito importante, que você vá comer empada e ela tenha sempre aquele mesmo sabor ou muito semelhante. Quando você não tem isso dentro da cozinha, aí se perde muito. Por isso o curso é tão importante, porque ele prepara os alunos para que eles tenham essa base. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver aqui como é que é a vida do curso de gastronomia da PUC Goiás, cuja coordenadora é a professora Cristiane Souza e é acadêmica a nossa ilustre convidada aqui, campeã do Printer Chef, Giovana Coradini. Ela disse que é Giovana Coradini, mas eu leio Giovana Coradini. Tá bom, daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje com a Giovana Coradini, acadêmica do curso de gastronomia, professora Cristiane de Souza, coordenadora do curso de gastronomia da PUC Goiás. Então, o que é isso aí, Giovana, que você está na mão aí? Eu trouxe os 2 troféus. Os troféus. Nossa, vamos ver. Esse aqui é o nacional. Isso, campeão nacional do Printer Chef. Vamos ver se isso o cara consegue mostrar aqui. Campeã nacional do Printer Chef. Opa, sim, isso. Olha, primeiro lugar, Giovana Coradini, acadêmica do curso de gastronomia da PUC Goiás, ganhou um campeonato nacional de produção de alimentos através de impressoras 3D. E esse é o de Goiás, né? Que você ganhou aqui no Passeio das Águas, teve lá o Campus Party, né? E ela participou do torneio, da competição Printer Chef. E ganhou o primeiro lugar em Goiás, se classificou para o Nacional e depois ganhou este aqui lá no Nacional que nós já mostramos, né? Cadê? Aqui. Então ganhou o Regional e depois o Nacional. Parabéns, viu, Giovana? E tem uma medalha também, que medalha é essa? Temos uma medalha, deixa eu te mostrar. Mostra aí na câmera, para a câmera, lugar. vou mostrar você mesmo. Vamos ver se o Carlos consegue pegar aí a medalha de Campus Party. Printer Chef, primeiro lugar. Esse é o nacional, né? Uma medalha nacional. Esse é o nacional. Então ganhou o troféu e ganhou também uma medalha. Isso. Nossos parabéns. Obrigada. Ela que foi campeã nacional e ganhou aqui em Goiás de mais de 16 competidores de várias instituições e depois na final disputou com os próprios colegas de curso, mostrando aí a excelência do curso de gastronomia da PUC Goiás. Olha, aliás, é um curso nota máxima do MEC, né? A gente está, né, graças a Deus, com estrutura muito boa, um curso muito bem estruturado, formando campeões, né? Pois é, qual o diferencial desse curso que forma campeões assim? Eu diria que é a instituição, né? A gente está numa pontifícia e a gente recebe todo o respaldo institucional para desenvolver o nosso trabalho. A gente forma realmente um profissional completo. Lembrando que a gente está numa universidade onde a gente tem pesquisa, extensão e ensino. Eu acho que aí é o nosso grande diferencial. Qual é a matriz? Você já fez referência a algumas disciplinas lá, né, específicas. Como é que é a matriz? Estuda desde conservação de alimento, aproveitamento? Sim. Nosso curso ele é modular, é um curso rápido de 2 anos, tecnólogo, e eu tenho desde a história da alimentação, a higiene, a segurança alimentar, a cozinha italiana, a cozinha francesa, também a parte de eventos, de gestão gastronômica, de empreendedorismo, ela é bem completa, sabe? Ela é complexa e completa ao mesmo tempo.
também ver a parte de gastronomia funcional. Na seletiva que ela me ligou de São Paulo, ela... Cris, eu acho que vai ser vegana. Eu, tranquila, a gente já vê isso no curso. Fica tranquila que dá certo. Então, assim, é uma matriz muito bem montada, muito bem estruturada, para preparar realmente o egresso, né, depois, e que ele tenha muito sucesso. Lá em São Paulo você ganhou oferecendo uma sobremesa, foi, Giovana? Eu ganhei oferecendo os 2 pratos, mas o meu diferencial foi a sobremesa. Ok. Quais os 2 pratos você ofereceu lá em São Paulo? O primeiro eu fiz um canole de berinjela com recheio de carne da casca de banana. Porém, o alimento que eles me ofereceram... Carne da casca de banana? Isso. Você conseguia extrair ali os elementos de carne lá? Como é que faz? É assim, a gente fala carne da casca porque ela vai refogada e fica similar a uma carne desfiada. Okay. E como os nossos jurados, eles eram todos veganos, a gente tinha que trazer propostas similares ao que eles já consumiam, né? O principal que veio da impressora 3D foi o frango de soja. E aí, para acompanhar, eu fiz esse canole. Aí, da sobremesa, eles imprimiram pra gente um caramelo flor de sal. Ele veio pequeno, assim, no formato mesmo de um caramelo mesmo doce. E eu fiz uma mousse de tangerina com laranja e 1 mil folhas de maçã. Ok. E aí, distribuía para quem? Só para o jurado ou distribuía para o povo, de modo geral? Só para os jurados. Não tinha ingredientes suficientes para todo mundo, né? Não tinha degustação. E os jurados, então, adoraram e aprovaram. Que coisa maravilhosa, coisa linda isso aí, né? Existe um jeito certo de cortar os alimentos? Existe um jeito padronizado de cortar os alimentos, né? No sentido, na fala gastronômica, a gente tem os cortes do Julienne, Bruno Oasi. Ah, tem os nomes? Tem os nomes. O Rodrigo Ibert, né? Ele tem um corte específico? Eu vejo como é que ele corta a cebola assim, ele corta tão bem. São técnicas, né, que a gente aprende. São técnicas que a gente usa para o alimento ficar mais padronizado, para soltar mais sabor. Então, isso. Um jeito de cortar também gera sabor? Tem um jeito de cortar a carne que ela fica mais mole? Acredito que não. Mas tem um jeito contra a favor da fibra, né? Talvez ela fica mais fácil de desfiar e tudo mais. Ah, ok. Se cortar contra a fibra ou a favor da fibra? A favor. A favor da fibra, tá. A gastronomia permite atuar em quais áreas, professora Cristiane? É gigantesco a atuação do gastrólogo, porque empresas, indústrias, hospitais, escolas, restaurantes, lanchonetes, personal chef. Então, assim, é muito amplo. A atuação do gastrólogo ela é gigantesca. Eu digo assim que, fora o empreendedorismo que às vezes o aluno ele tem, né? Mas ele consegue passear aí por várias áreas. Você acha que os restaurantes, daqui a um tempo, em todos eles vão ter alguma impressora 3D? Eu acredito que Pelo menos os maiores deverão ter impressora 3D, porque facilita o trabalho? Facilita bastante. Facilita, né? Sim. Que aí como é que você faz? Você está querendo fazer um prato, aí precisa de um ingrediente e a impressora gera esse ingrediente de forma mais rápida e mais, digamos, precisa para o que você quer. Sim, às vezes o restaurante pode querer, por exemplo, esse pedaço de pamonha que eu recebi, né? Então ele só coloca a massa de milho ali e ela imprime de uma maneira... E vem na medida certa também, com a medida né? certa, sim. E se for na pamonharia, eu vou pegar uma pamonha e vou desperdiçar. Eu aproveito um pedacinho e não aproveito o restante. Isso, reduz o desperdício. Entendi. Qual o objetivo do curso de gastronomia, professora Cristiane? Formar profissionais, né, capacitados, né, para trabalhar em todas essas áreas que eu citei na gastronomia. Então, assim, a gente quer capacitar. Lá também qualifica para empreender? Sim, a gente tem passa para os meninos uma visão de empreendedorismo e tem disciplinas que dão suporte para eles para plano de negócio. Eles desenvolvem um plano de negócio dentro do curso. A organização do negócio, tudo, planejamento financeiro, planejamento missão, operacional. Toda a parte de gestão, eles têm um apoio e às vezes até nascem algumas coisas que fazem sucesso hoje aqui na universidade, né? A gente só sabe depois, olha o boom, né? A gente tem um egresso que é dono do Estúdio Burger, o Lucas, um dos primeiros egressos, e o hambúrguer dele nasceu com a gente. Os testes nasceram na universidade.
e ele já está no mercado há mais de 10 anos, então isso é muito bom. Ok, é um curso que exige muita criatividade, né? Sim, exige criatividade, mas eu acho que assim... Mas técnica também. Técnica, eu acho que é o nosso... E ousadia, né? Desses Como assim? meninos. O que eles fizeram foi ser extremamente ousados, professor. Que ótimo, que ótimo. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, tenho que encerrar. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, professora Cristiane, muito obrigado, boa noite. E você, mais uma vez, parabéns e boa noite. Boa noite. Tudo de bom. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite e até a próxima.